Real do Brasil. Terceiro tema, a independência do Brasil. Então, terceiro tema, nós vamos estudar sobre a independência do Brasil. Então, nós vamos ver como é que foi essa independência, ok? A gente vai ver a volta de Dom João VI para Portugal e nós vamos ver também como é que foi essa proclamação dessa independência do Brasil. E o quarto tema, o primeiro reinado, a gente vai ver como é que foi os 9 anos de reinado de Dom Pedro I aqui no Brasil, ok? Vou repetir mais uma vez, pessoal. Processo de independência do Brasil, a gente vai estudar nessa primeira parte. Então, vai ser tema 1, o Brasil e a crise do antigo sistema colonial. Tema 2, a vinda da família real para o Brasil. Tema 3, a independência do Brasil. E tema 4, o primeiro reinado. Ok? Então, a gente vai estudar esses pontos. E na outra parte do livro, na unidade 6, nós vamos estudar o Brasil do segundo reinado. Então, a gente vai ver o segundo reinado, que vai ser o reinado de Dom Pedro II. A gente vai estudar mais ou menos, pessoal, quase 50 anos do reinado de Dom Pedro II. Então, tema 1, nós vamos trabalhar as regências e as rebeliões contra o poder central. A gente vai ver... Professor, Diga. o senhor pode falar um pouco mais alto, porque parece que o senhor está com sono, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando. Não estou com sono, não. Estou com sono, não, viu? Então, eu estou falando bem direitinho, bem pausadamente. Então, veja só. Tema 1, as regências e as rebeliões contra o poder central. A gente vai ver o período regencial do Brasil, que foi entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Então, a gente vai ver esse período de 9 anos, como a elite brasileira governou o Brasil. Então, a gente vai ver as revoltas regenciais, a gente vai ver as 5 principais revoltas regenciais nesse período, e como é que a elite governou o Brasil. O tema 2, a gente vai ver Dom Pedro II no trono brasileiro. Então, a gente vai ver o golpe da maioridade, como é que Dom Pedro ele conseguiu reduzir a idade para assumir o trono português, e a Guerra do Paraguai. A gente vai ver a Guerra do Paraguai, que ocorreu nessa Guerra do Paraguai. O tema 3, a gente vai trabalhar sobre o café, a expansão cafeeira no Brasil. O café, que foi um dos principais produtos no Brasil no século XIX e também a metade do século XX. A gente vai estudar. E, por último, nós vamos estudar a questão dos indígenas, dos escravizados e dos imigrantes. Então, a gente vai ver como é que se deu no segundo reinado a relação desses 3 aqui. Então, veja só, então esse livro 3, nós vamos trabalhar apenas a história do Brasil, ok? Primeira parte, a gente vai ver a independência do Brasil, e a segunda parte, a gente vai ver o segundo reinado. Alguma dúvida, alguma pergunta do que nós vamos trabalhar agora, para iniciar agora? Alguma pergunta, alguma dúvida? Veja só, na questão, pessoal, do terceiro livro, na Independência do Brasil, nós vamos trabalhar sobre a crise do antigo sistema português aqui no Brasil. Como é que se deu essa crise que levou a alguns protestos em relação à independência do Brasil. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar, minha gente, vai ser em relação, eu vou colocar aqui a vocês uma imagem, vai ser em relação a essa imagem aqui. Deixa eu só colocar aqui bem rápido. Deixa eu só abrir aqui.
Só abrir ela aqui, essa imagem aqui para eu colocar para vocês. Essa imagem. Essa imagem aqui, minha gente. E veja só, essa imagem aqui que eu estou colocando para vocês é um quadro pintado sobre a independência do Brasil. Veja só, esse quadro aqui ele foi pintado por François-René Moretz. Ele pinta em 1844 esse quadro, que é logo na abertura do livro de vocês. Esse quadro aqui, ele é o seguinte, ele mostra Dom Pedro no meio do povo, e no meio do povo, Dom Pedro que declarando a independência do Brasil. Professor, por que esse quadro, logo na abertura, ele é colocado de vez daquele que tem o Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga? Presta atenção aqui, Dom Pedro nas margens do rio Ipiranga, em cima de um cavalo e com a espada levantada para cima e gritando a famosa frase independência ou morte. Então veja só, é colocado mais essa imagem hoje, ele no meio do povo, minha gente, comemorando a independência, por quê? Veja só a proclamação. Essa imagem aqui, a independência do Brasil, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ela foi dada não através de guerras, não através de lutas, mas sim através de quê? De acordos. Ok, minha gente? Através de acordos. E esses acordos eram quem? Dom Pedro e o pai dele. Dom Pedro tinha o José Bonifácio de Andrade e Silva, um conselheiro que ajudou muito ele, e a sua esposa, a Maria Leopoldina, que ajudou nesse processo. Então, esse processo, minha gente, de independência, esse quadro, vocês vão ver esse quadro bastante em outros livros, quando fala da independência do Brasil, vocês vão ver mais esse quadro, porque ele está mais adequado, tá entendendo? Ele está mais adequado para o quê? Para o que aconteceu entre o quê? A independência do Brasil, ok? Do que aquele quadro que eu disse a vocês. Alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta sobre a abertura, porque dessa imagem aqui da proclamação da República, que está no livro de vocês? Alguma pergunta, minha gente? Uma pergunta para a gente ir para os pontos aqui. Alguma pergunta, minha gente? Alguma pergunta, Miquel? Não. Pronto, então, esse quadro aqui, não se esqueça, ok, minha gente? Ela reflete mais do que aquele outro. Então, o outro foi pintado por Pedro Américo. E o outro, ele foi pintado, eu posso dizer a vocês, 60 anos depois da independência do Brasil. E foi a mando de Dom Pedro II. Ele está até no Museu do Ipiranga, que fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Ok? Deixa eu só sair aqui e voltar aqui para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Então, veja só. Então, nenhuma dúvida. Então, a gente vai decorrer aqui ao assunto. A gente vai ver o assunto. Veja só. A gente vai ver a crise portuguesa se aprofundou durante esse processo. Então, o tema 1 vai ser o Brasil e a crise do antigo sistema colonial. Então, ela está na página 196 do livro de vocês, está entendendo esse assunto? Então, veja só.
Continuando aqui. Então, veja só. O primeiro assunto, a gente vai falar como é que Portugal se aprofundou numa crise, e essa crise que Portugal teve, ele passou a explorar ainda mais o Brasil. Então, veja só, no século XVIII, a situação de Portugal ela era bem delicada. Tu jogando, o telefone. Portugal tinha Tu estava conversando com a geração 7h59. São 8. muitos territórios, Tá me achando com cara de palhaço, muitos territórios, tinha muitos terras, e essas terras, esses territórios, essas colônias, Portugal perdeu no tempo. Ao tempo, Portugal perdeu essas terras. E a grande, pessoal, foi o Brasil. Então, o Brasil que sobrou para o... Quem tiver com o microfone desmutado aí, muta, por favor. Porque está um barulho bem grande aí, eu estou dando uma aula. Então, veja só. Nesse processo, preste atenção, nesse processo aqui, os portugueses só ficaram com o Brasil. Era da onde que eles exploravam, da onde que eles tiravam, minha gente, as riquezas que o Brasil tinha. Então, veja só, então no século XVIII, Portugal estava numa crise profunda, devendo muito dinheiro a outros países, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra deve muito dinheiro à Inglaterra. Então, veja só o que aconteceu. Portugal organizou o seu sistema administrativo. Tá quantos por cento? Por que tá descarregando? Por que tá descarregando? Porque passou a noite no celular, não foi? Foi. Bastante. Esse sistema Eu não administrativo. vou tomar noite. Veja só, essa organização que ele fez, ele teve que organizar suas colônias, e a organização dessas colônias, elas passou pelo rei da época, que absorveu as ideias iluministas. Ele era um rei, um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Como a gente estudou nas aulas presenciais. Era um rei, um monarca, que absorvia o quê? Absorvia as ideias iluministas. Então, esse rei, na época, ele absorveu, que era o Dom José, o nome desse rei, ele absorveu essas ideias iluministas e passou a implantar dentro do governo português para que Portugal pudesse o quê? Sair dessa crise que estava o quê? Ocorrendo naquela época. Então, no século XVIII. Então, o professor, ele fez o quê? Primeira coisa que ele fez, havia um tratado com a Inglaterra, que era um tratado chamado de Meltri, ou se não um tratado de panos e vinhos, que foi o seguinte, esse tratado. A Inglaterra vendia panos para os portugueses, e os portugueses vendiam o quê? Vinho para os ingleses. Mas chegou um tempo que os ingleses estavam vendendo muitos panos para os portugueses e não estavam comprando quase vinho aos portugueses. Então, naquela questão que a gente estudou do mercantilismo, uma das características do mercantilismo que vocês estudaram no ano passado, que era a balança comercial favorável, a balança sempre estava positiva, a de Portugal, ela ficou o quê? Negativa. Então, Portugal devia muito dinheiro à Inglaterra, muito, muito mesmo. E como pagar essa dívida que os portugueses tinham com os ingleses? Aí vocês podem dizer, ô professor, mas não teve a questão do ouro do Brasil, até a gente estudou ano passado, a mineração que era carregado pelos ingleses, os ingleses
escoava o ouro para a Inglaterra. Olha, mesmo aquele ouro que os ingleses tiraram daqui do Brasil, que foi escoado pelos navios ingleses, 80% do ouro que foi tirado naquela época do Brasil foi para a Inglaterra, não pagou a dívida que os portugueses tinham com os ingleses. Não pagou. Não pagou essa dívida. E essa dívida, ela só foi o quê? Crescendo, tá entendendo? Portugal ficando o quê? Negativo, por causa desse tratado que ele fez, e a Inglaterra se enriquecendo. Ô, professor, eu não consegui entender muito bem a explicação por causa desses barulhos que tava aí, eu não entendi quase nada. Ô, Miquel, foi o seguinte, Portugal passava por uma crise econômica. Sim. Veja, essa crise econômica, Portugal perdeu muitos territórios, por exemplo, a Holanda para a França, para a Inglaterra, em diversas guerras, e só sobrou o quê? O Brasil, como o quê? Como uma colônia que ele pudesse o quê? Tirar os seus recursos, que ele pudesse o quê? Explorar, que já vinha há muito tempo essa exploração. Então, veja só o que aconteceu. No século XVIII, houve um aprofundamento dessa crise, assumiu um rei chamado de Dom José. Dom José, ele absorveu algumas ideias iluministas, nós chamamos até de déspotas iluministas, porque eles absorveram o quê? Algumas ideias iluministas, para o quê? Para poder sair daquela crise, uma tentativa de saída daquela crise. E veja só, Portugal foi prejudicado pelo tratado que ele fez com a Inglaterra. No livro de vocês tem um nome, Tratado de Meltren, mas ele também é conhecido como Tratado de Panos e Vinho. Que tratado foi esse? A Inglaterra vendia panos para os portugueses e os portugueses vendiam o quê? Vinho para os ingleses. Só que chegou um momento que os ingleses estavam vendendo muitos panos e comprando pouco vinho. Então, essa balança ela ficou desfavorável para quem? Para os portugueses. Então, os portugueses começaram o quê? A acumular dívidas. Começou a ficar no vermelho, como a gente chama. Começou a ficar devendo à Inglaterra. Aí, veja só, vocês estudaram ano passado sobre o quê? O ciclo da mineração. Até o último assunto que vocês estudaram no sétimo ano, que foi o ouro. Os ingleses, 80% daquele ouro que foi retirado do Brasil, os ingleses, eles levaram esse ouro para a Inglaterra. Eles escoavam, tiravam da região de Minas Gerais, levava para o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro tinha um porto, era colocado nos navios ingleses e iam para a Inglaterra, esse ouro. Então, Ou seja, professor, diga. o Portugal estava devendo muito por causa que ela já tinha perdido várias colônias em guerra, várias colônias em guerra e tal, e eles estavam devendo para a Inglaterra. Então, como forma de pagamento, a Inglaterra pegou todo o ouro de Portugal. Foi, e ainda por cima, Miquel, não pagou essa dívida. Eita! Mesmo o ouro sendo retirado aqui, porque esse ouro ele foi o capital inicial, o dinheiro inicial para a industrialização inglesa, como a gente viu nas aulas presenciais. Eu não sei se vocês se lembram, nas aulas presenciais desse ano, logo no começo, quando a gente falou sobre a industrialização, eu disse a vocês que o ouro brasileiro ajudou indiretamente, que foi o dinheiro inicial, o capital inicial para a industrialização inglesa. Até falei para vocês. E mesmo Ou assim, seja, isso aconteceu antes da Revolução Industrial. antes da Revolução Industrial. Então, veja só, Beleza. mesmo Portugal dando ouro, pessoal, do Brasil, não pagou essa dívida. Não pagou essa dívida. Essa dívida, cada vez mais, ela o quê? Aumentava. Então, a partir do século XVIII, minha gente, na metade do século XVIII, o ouro brasileiro ele
ele começou a o quê? A faltar, a ficar escasso. Então, começou a ser o quê? Mais difícil de encontrar ouro. Então, a partir de 1750, que é a metade do século XVIII, começou o quê? O ouro ficar o quê? Escasso. Se o ouro estava ficando escasso, então Portugal não tinha como pagar os ingleses. Então, essa dívida ela ficou o quê? Ela aumentou. Aí veja só o que o rei fez. Por causa disso, da escassez do ouro e a dívida aumentando, o rei português ele fez o seguinte: ele colocou um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, o nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo, mas ele era mais conhecido como Marquês de Pombal. Preste atenção nesse personagem aqui, nessa figura, o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal ele foi colocado como ministro de Estado de Guerra e de Negócios Estrangeiros de Dom José I. Ele funcionava como uma espécie de primeiro-ministro. Por exemplo, estava o rei, abaixo estava o quê? Esse ministro. Então, ele administrava. Ele só o quê? Ele só o quê? Reportava para o rei. Mas, na prática, quem administrava era ele, para o rei. Ok? Então, era uma espécie de primeiro-ministro. Ele governou por 27 anos, de 1750 até 1777. Então, ele passou 28 anos, o Marquês de Pombal. Então, ele é uma figura central para a gente entender aqui como é que essa crise do sistema colonial, ele tentou o quê? Resolver. Mas resolver da seguinte forma: explorando o Brasil. Explorando o Brasil a tudo o que é custo, que a gente vai estudar. Por isso que no livro de vocês, na página 197, tem falando sobre o quê? A administração pombalina. Porque essa administração pombalina foi durante o quê? 27 anos. Na prática, quem administrava era ele. O rei ficava lá sossegado, tá entendendo? Então, ele administrava o reino de Portugal, principalmente as questões relacionadas ao Brasil, e nessa questão, o que ele reportava para o rei, falava para o rei as diversas coisas que estavam acontecendo. Por isso que a gente vê a administração pombalina. E isso só se deu por causa da escassez, presta atenção, do ouro, porque Portugal não estava tendo mais ouro no Brasil para pagar a dívida que se tinha com a Inglaterra. Então, veja, diga-me, Kessa. Qual era o nome do cara que... É isso que eu ia perguntar. Marquês de Pombal. Beleza. Eu disse a vocês o nome dele e disse como ele era conhecido. Marquês de Pombal. Então, veja só. Marquês de Pombal, então, essa sua administração foi o quê? Primeiro objetivo, para recuperar Portugal economicamente. Era o objetivo dele, recuperar Portugal economicamente, tirar Portugal da crise. E essa tirada da crise era o quê? Explorando principalmente o Brasil. Ele tem uma frase, minha gente, que ele diz o seguinte. Ele tem uma frase dele que ele diz o seguinte, ele diz assim: eu vou retirar todas as riquezas possíveis do Brasil. O que for possível de tirar de riqueza, eu vou tirar. Para quê? Para justamente resolver o quê? A crise econômica portuguesa. Então, tudo que tivesse de valor aqui, pessoal, que desse dinheiro para Portugal, Portugal estava explorando. O que vocês imaginaram, pessoal? Que desse dinheiro, eles o quê? Levavam para o quê? Para Portugal, para resolver essa questão. Então, veja só. Então, ele fez
fiscalizações, principalmente nos navios que vinham da Europa para o Brasil e do Brasil também para a Europa, levando produtos, a questão do comércio marítimo. Então, os portugueses, ele teve um controle maior. Por que esse controle maior? Justamente para garantir o quê? As riquezas. Então, os produtos que saem daqui para a Europa, para ser vendidos na Europa. E também os produtos que eram comprados pelas pessoas aqui, minha gente, que eram levados para onde? Para o Brasil. Saíam de Portugal. Então, veja só. Então, esse controle do comércio marítimo foi importantíssimo para o quê? Para que o Marquês de Pombal pudesse o quê? Garantir mais rendimento, mais dinheiro para os portugueses. Ok, Miguel? Ok, turma? Beleza, então quer dizer que o rei levantou um cara chamado Marquês de Pombal, que segundo ele, o ministro, que era para Marquês explorar o Brasil para recuperar todo o gasto. Exatamente, para recuperar a economia portuguesa. Levantou esse cara para resolver, tá entendendo? Professor. Mas resolver o problema econômico. Então, esse cara utilizou o quê? As estratégias, tá entendendo? Pode colocar o nome. A gente tá vendo as estratégias para resolver o problema econômico. E Portugal estava o quê? Estava passando aquele... Colocar o nome. Ok? Pode colocar o nome, professor? Ok. Pode colocar o nome? Estava aqui. Pode colocar. Então, veja só. Pode colocar a chamada aí. O nome de vocês. Veja só, pessoal. Só para eu finalizar essa partezinha aqui, para não deixar uma dúvida entre vocês. Então, o Marquês de Pombal, professor, ele usou estratégias que a principal estratégia era o quê? O objetivo dele, recuperar economicamente Portugal, através do quê? Da exploração do Brasil. Então, tudo que o Brasil tivesse de riqueza, ele ia o quê? Explorar. Ok? Ele ia explorar. Só para não deixar dúvida. Então, olha, ele ia explorar a produção agrícola, porque nessa época o Brasil, além da cana-de-açúcar, minha gente, ainda o Brasil tinha a cana-de-açúcar, mas tinha o algodão. O algodão do Brasil, por exemplo, era o segundo maior do mundo, só perdia para os Estados Unidos. E a plantação, por exemplo, de algodão, para vocês terem uma ideia, a maior plantação de algodão que tinha no Brasil, pessoal, era nessa região da gente, aqui. Era de Taquaritinga, minha gente, até Campina Grande, para vocês terem uma ideia. Era um grande plantação de algodão, isso há 300 anos. Ô, professor, por isso que lá na praça de Taquaritinga tem aquelas árvores grandonas, né? Então, veja só. Então, era uma grande plantação de algodão. Tinha a questão da pecuária também, que eles retiravam o couro, a questão da carne, dos animais também que eram vendidos. Então, veja só. Tinha a questão de produtos que só existiam aqui no Brasil, que eram chamados até de drogas do sertão, que eram produtos que não tinham lá na Europa, que os padres, por exemplo, os jesuítas, o Marquês de Pombal vai expulsar esses padres do Brasil, para vocês terem uma ideia. Eles pegavam o quê? Eles pegavam os índios, viviam nas missões reduções, por exemplo, mandavam os índios tirar plantas, ervas, produtos que tem na natureza, na floresta, e esses padres pegavam e vendiam na Europa. E ganhava muito dinheiro, viu, com esses produtos, que eram produtos que não existiam lá na Europa. Teve muitos padres que se enriqueceram com essa venda de tal forma que nunca mais voltaram para o Brasil, para vocês terem uma ideia. Nem voltaram mais para o Brasil de tanto que eles ganharam dinheiro com essa exploração. Então, o Marquês de Pombal vai também fiscalizar essas drogas do sertão, vai também fiscalizar a questão do ouro, mesmo sendo pouco esse ouro, ele vai o quê? Fiscalizar. Então, tudo que gerasse o quê? O fumo também na Bahia, que tem uma grande plantação de fumo.
o fumo era trocado, por exemplo, por escravos